Muito bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando e nos preparando para darmos continuidade às lives do Clube do Livro 3.0, continuando os nossos estudos sobre O Poder do Subconsciente de Joseph Murphy. Hoje, o capítulo 9, que tem conexão com o tema prosperidade. Um tema muito buscado quando o assunto é mente subconsciente. Então vamos nos alinhando para estudar esse tema extremamente importante dentro dessa temática. Então vamos lá. Então hoje vamos estudar o capítulo 9. O capítulo 9 que se chama Como usar o poder do subconsciente para adquirir riqueza. Então é um capítulo sobre prosperidade financeira, certo? E quando o assunto é mente subconsciente, esse é um dos assuntos mais procurados, né? Até toda a filosofia da lei da atração, toda essa questão de cocriação da realidade, de mente subconsciente, isso se propagou muito fortemente dentro dessa área, né? A busca pela prosperidade financeira, tá? De manifestar as coisas, construir riqueza e tudo mais, tá? Tanto que até para quem já assistiu ou assiste às palestras do Hélio Couto, ele até brinca sobre essa questão, né, das pessoas buscarem casa, carro, apartamento e ficar só em torno disso, né? Então essa é uma das áreas onde as pessoas mais buscam utilizar o poder da mente subconsciente em relação à conquista dos seus objetivos, certo? Então já tem muita coisa que vocês já podem ter visto sobre esse trabalho de prosperidade, relacionado com prosperidade e mente subconsciente. E aí eu tenho sempre as mesmas ressalvas, né? Não é a única aba que está correlacionado com o processo de criar prosperidade, mas é uma aba muito importante, tá? Não é a única aba, porém é uma das abas mais importantes para a gente fazer um trabalho em relação à prosperidade. E além disso, tem outros princípios extremamente importantes que eu vou falar aqui hoje para vocês, tá? Se você está buscando manifestar e viver a prosperidade na sua vida, tá? Então, só recapitulando um princípio da mente subconsciente, né? A mente subconsciente, então, lembrando vocês, a mente subconsciente responde às crenças e às imagens mentais que alimentamos constantemente, né? Os pensamentos, os sentimentos, as emoções, as palavras, as imagens mentais e também os comportamentos que alimentamos constantemente, certo? E aí, com base nisso, por meio desses elementos, nós devemos condicionar o subconsciente com ideias de abundância. Repetindo, nós devemos condicionar
a mente subconsciente com ideias de abundância, por meio de novas crenças, novos pensamentos, novas emoções, novas palavras, novos comportamentos. Tudo isso conta. Se você ajusta esses elementos internos, mas no seu comportamento você fica com comportamentos anti-prosperidade, você vai atravancar todo o processo. Você vai limitar todo o processo. Precisa ter um alinhamento de todos esses níveis, certo? Para quem quer estudar mais a fundo comportamentos de prosperidade, eu recomendo que vocês leiam o Napoleão Hill, os livros do Napoleão Hill, principalmente um que se chama Quem Pensa Enriquece e um outro que se chama As Leis do Triunfo. São 2 livros obrigatórios para quem deseja manifestar sucesso e prosperidade na sua vida. Ele aborda profundamente comportamentos de pessoas de sucesso e prosperidade. Comportamento e o padrão psicológico, emocional. Então isso precisa estar alinhado também. Senão você fica com determinados comportamentos que não vão te ajudar na prosperidade, mesmo que até internamente você esteja mais alinhada. Né? Um exemplo. Um dos comportamentos de sucesso que o Napoleão Hill coloca é fazer mais que o combinado. Fazer mais que o combinado. Onde o seu produto ou seu serviço precisa trazer na pessoa uma percepção de valor maior do que aquela que ela paga para receber ou que foi combinado pelo processo. Você sempre precisa ficar com um crédito a mais, né? A pessoa sentir que você entrega mais que o combinado. Por exemplo, os meus alunos sabem o quanto que as aulas duram mais tempo, quanto eu entrego mais conteúdo, já é uma coisa que está enraizada em mim. Às vezes eu até peco pelo excesso, né? Que é algo importante para eu sempre administrar, né? Aí vamos supor que a sua mente subconsciente está mais alinhado para a prosperidade, mas no seu comportamento ali você não faz direito, não coloca capricho no seu trabalho, quer fazer só o suficiente para terminar o dia ali, entrega um combinado meio fraco para a pessoa, ela sente que ficou faltando, você não vai prosperar. Mesmo que até ali no seu subconsciente, no seu pensamento, você está manifestando pensamentos mais alinhados com a prosperidade. Então entenda o seguinte: prosperidade é uma combinação de liberdade espiritual. A sua alma precisa estar livre de determinadas amarras, que normalmente vem da área de relacionamento familiar e de casal, e também da área do trabalho em relação aos seus trabalhos passados, tá? E um alinhamento na alma em relação ao seu propósito. Se você estiver num caminho muito desalinhado com o seu coração, você vai ter menos força, tá? Além disso, esse aspecto mental, subconsciente, remoção de crenças limitantes sobre dinheiro e sobre trabalhar. Tem gente que não quer trabalhar, acha que trabalho é um castigo, aí é uma tortura, né? Não vê alegria no trabalho, também vai ter mais dificuldade de prosperar. Então esse aspecto mental, a sua inteligência emocional também, de você se desafiar, de você gerenciar as demandas, a disciplina,
Essa parte mental conta muito, e inclusive dentro do mental, conhecimento especializado. Dentro daquilo que você faz, você não pode ficar na média. Se você é um profissional amador, você está na média, você vai competir com muita gente, porque é onde está a maioria. Então você precisa decidir se profissionalizar, sair do amadorismo, se especializar num nível mais profundo, sabe? Ser uma pessoa que se destaca pela profundidade e amplitude e capacidade prática do seu conhecimento. Tá? Porque as pessoas querem, quando você vai procurar um produto ou serviço, você não quer aquele que é especialista. Você vai procurar um profissional para intervir em alguma coisa para você, você vai procurar aquele que é mais especializado naquela solução que você busca. Isso é natural do ser humano, né? A não ser que o seu foco total é sempre pagar barato, pagar o mais barato possível, e você admite perda de qualidade, né? Mas a maioria não. Então tem esse aspecto mental, né, as programações subconscientes, e tem o aspecto comportamental, isso que eu falei. A forma como você age precisa estar nivelada com a forma como as pessoas de sucesso e prosperidade agem. Você está disposto a pagar o preço, né? A se dedicar num nível mais profundo, mais constante, né? Está disposto a fazer mais que o combinado? Está disposto a sair da postura de recebedor na vida e ir para uma postura de servidor, de contribuição diária dentro daquilo que você faz? Tudo isso é necessário para você expandir a sua prosperidade. Então entenda o seguinte: esses níveis espirituais, mental e comportamental, que seria o corpo no caso, precisam estar num alinhamento mais favorável na direção da prosperidade. Aqui nós vamos falar hoje mais focado nesse nível mental, tá? Que puxa para o comportamental também e sintoniza com o espiritual. Aí, quais são as principais ideias desse capítulo? A primeira ideia que ele coloca é que riqueza é um estado de consciência. Tá? Isso é fato. Riqueza é um estado de consciência. Se você tem um estado de consciência de escassez, mesmo que você esteja em torno de muita abundância, você não consegue enxergar e você não consegue apreender essa abundância. Vocês devem conhecer pessoas que têm muita coisa, que são, sabe, agraciadas, mas parece que a pessoa está sempre na falta. Parem para observar. Nunca tá bom, nunca sente que preenche, fica aquela obsessão, porque está sempre na falta. Isso é um estado de consciência escasso. E às vezes, mesmo que a pessoa possa conseguir criar ali prosperidade diante do seu comportamento e tudo, ela não vive. Ela não... Sabe, ela não consegue apreender isso na realidade dela mais profunda. Ela sempre está vibrando na escassez, por mais que às vezes ela tenha as coisas na realidade dela. E às vezes tem pessoas que têm menos, mas a pessoa se sente muito mais abundante, muito mais preenchida com aquilo que tem. E aí é questão de tempo para ela ter mais, se ela quiser isso e se ela alinhar os seus comportamentos para produzir isso, tá? Então, riqueza é um estado de consciência, principalmente no sentido de
tem muito a ver com a sua visão. A sua visão e o seu sentimento a respeito daquilo que você vê. Por exemplo, você está aí assistindo a live, olha para o seu entorno. Olha para o seu entorno aí onde você está e tudo que você tem disponível, tudo que você já tem. E agora observa qual é o seu sentimento a respeito de tudo que você já tem. O seu celular que você está assistindo a live, a cadeira que você está sentada, ou o sofá, a sua casa. E observa se você olha para tudo isso com um olhar de gratidão. Ou se o seu olhar ele está condicionado a só procurar a lacuna, só procurar aquilo que está faltando, só se comparar com os outros, e aí com base nessa comparação você só olhar para o que você não tem e o que a pessoa tem. Você é um olhar viciado a só focar no que falta, no que você não consegue, no que você não tem, no que você é supostamente inferior às outras pessoas. Então esse é um estado de consciência que precisa ser corrigido. Para que você possa ter mais, primeiro você precisa dar um lugar especial no seu coração para aquilo que você já tem. E você agradecer aquilo que você já tem. Inclusive o desafio de precisar e manifestar mais. Aí você foca no quê? Uma consciência de abundância foca no quê? Vamos supor que você está precisando fazer dinheiro por alguma necessidade. Você precisa corrigir a sua consciência em olhar tira o foco daquilo que está faltando, daquilo que você precisa fazer mais, agradece tudo que você já tem no momento, e inclusive esse desafio que você está de precisar manifestar mais dinheiro para pagar dívida, para pagar seja o que for que aconteceu, ou para manifestar suas coisas, você precisa olhar para esse processo de desafio e com esse olhar de abundância e gratidão, você agradecer pela oportunidade de crescimento, de desenvolvimento que esse desafio oferece. Senão, a pessoa aí, ela fica olhando para isso, lamuriando, reclamando, vibrando carência, querendo que as coisas sejam resolvidas num passe de mágica e por aí vai. Entende? Então, mesmo diante de alguma falta, algum problema, algum desafio que você tenha quando o assunto é trabalho e dinheiro, você precisa corrigir a sua consciência e o seu olhar para enxergar a riqueza que está por trás. Quando que uma pessoa manifesta a riqueza? Constantemente. Quando a consciência dela enxerga a riqueza em tudo. Guardem isso, esse é o segredo do segredo. Quando que uma pessoa manifesta riqueza constantemente, atrai riqueza, impregna o seu subconsciente com ideias de riqueza e de abundância? Quando ela enxerga a riqueza e a abundância em tudo, inclusive nos desafios, que os desafios são aqueles que têm o maior potencial de nos trazer riqueza, de desenvolvimento, de evolução, de crescimento, de superação de fraquezas e limitações. Conseguiram aprender essa ideia? Diz no chat se sim
Ou se não, é o mais importante. Se vocês saírem daqui com essa ideia e praticar isso diariamente, num curto espaço de tempo você dá um salto. E aí você precisa praticar ao ponto do seu sentimento, é aí que é a chave da questão. Praticar isso ao ponto do seu sentimento mudar em relação ao desafio financeiro ou profissional que você possa estar. Ao ponto de você soltar, sabe? Ao ponto de você soltar e confiar e entregar para uma força maior, sentindo que tá tudo certo. Você não tá num lugar errado. Mesmo que você possa estar se sentindo perdida, perdido, não sabe qual é o próximo passo, é o lugar certo para você. Onde esse sentimento de estar perdido ou perdida, nessa etapa do seu caminho, é algo que é importante você lidar. Para quê? Para que você aprenda a como se encontrar. Estar perdido faz parte do caminho do autoconhecimento, é uma das etapas para você poder se encontrar de verdade. Tudo cumpre um papel. Tá? Então, corrija essa consciência. A sua consciência precisa ser uma consciência de gratidão constante, de enxergar a abundância em tudo. Gratidão constante e enxergar a abundância em tudo. E no seu comportamento, você ser uma pessoa que sempre agrega. Sempre agrega. Onde você passa, você agrega. E agrega. E agrega. E serve. E soma. Se você tem esse comportamento e esse estado de consciência produtivo de agregar valor constante para a vida das pessoas, para os ambientes por onde você passa, e inevitavelmente você vai prosperar, porque é uma lei da vida. Se você está sempre agregando valor para a vida e para a realidade das pessoas, esse valor é atraído para você novamente. Por isso que é importante, eu falo para os terapeutas ou para outros profissionais que são donos do seu próprio caminho agora. Vocês precisam, todo santo dia, criar conteúdos nas redes sociais com o objetivo principal de agregar valor na vida das outras pessoas. É como se assim, você diariamente está plantando um karma positivo. Por exemplo, com as minhas lives. Todo o valor que eu agrego na vida de vocês, isso é como se eu aplicasse um valor no cósmico, um karma positivo, que em algum momento eu vou sacar. E não necessariamente eu vou sacar de vocês. Muitas vezes tem esse retorno. Vocês fazem alguma terapia comigo, vocês se inscrevem em algum curso e tem esse retorno que vem direto da pessoa que você agregou valor. Mas na maioria das vezes, o que você planta de positivo e o retorno vem por outras pessoas, mas tem a ver com esse plantio que você fez. Então você precisa diariamente e constantemente ser uma pessoa que agrega valor. Se você está na postura, se você ainda tá preso, se você ainda está preso na postura de recebedor, e você só quer sacar, você só quer tirar, por onde você passa você quer sugar. Dos seus pais você ainda só está reivindicando e você não está agregando nada para a família por meio do seu caminho. Na empresa, no lugar que você trabalha, você só quer ver onde você vai tirar vantagem. No relacionamento, você só foca naquilo que você vai receber.
você começa a ficar em dívida com a vida. Você não está com uma postura de prosperidade. Por onde você passa, você precisa agregar valor em tudo. Numa empresa, se você trabalha numa empresa, é funcionário de uma empresa, onde você passa lá, você tem que estar fazendo a diferença. Aí vocês, como terapeutas, igual eu falo, vocês têm uma oportunidade muito forte com as mídias sociais. Pensa nos seus conteúdos, larga a mão da sua imagem pessoal e foca em contribuir nas suas mídias sociais com as pessoas. Contribui, dá conhecimento que vai fazer diferença em alguma coisa. Sai da vaidade. Quando você fica preocupado demais com a sua imagem, ao invés de fazer isso, é vaidade, tá? Falando papo reto, é vaidade. E a sua vaidade está sendo maior do que a sua contribuição. Então, paciência. Você está perdendo a oportunidade de sempre jogar sementes kármicas positivas na área do trabalho e prosperidade. Você perde a oportunidade de ter da onde sacar a sua prosperidade depois. Entendeu? Então pensem nisso. Vocês precisam ter isso muito bem alinhado também, certo? E além disso, a superação de crenças limitantes que afastam a riqueza. Crenças limitantes que afastam a prosperidade. Se você ainda tem, por exemplo, uma crença de que o rico não vai para o céu, de que o dinheiro é sujo, de que o dinheiro corrompe as pessoas, de que a sua vida vai piorar se você tiver dinheiro, você precisa expurgar isso o quanto antes pela raiz. Você precisa expurgar isso o quanto antes pela raiz. Sai essa coisa de que pessoas espiritualizadas não se iluminam, não vai para o céu. Isso aí foi um jogo de manipulação fortíssimo para que os da luz não tenham poder financeiro, para que o poder financeiro fique só com os negativos. Isso foi uma jogada dos negativos para implantar isso na sua cabeça, para que você não tenha poder, porque dinheiro é poder e com dinheiro você faz diferença na sociedade. E os negativos não querem que os da luz façam diferença na sociedade por meio do seu poder financeiro. Então eles se infiltraram na maioria das religiões e colocaram esse monte de mito, esse monte de crença, adulteraram um monte de ensinamento para que você acreditasse que para você ser da luz, você não pode ter poder na sociedade, poder financeiro. Pode ver quantos da luz buscam serem poderosos. Os da luz só quer ser ovelha. Os da luz ficam nessa filosofia de ovelha aí, ovelha sem capim, inclusive, e aí não consegue fazer diferença nenhuma na sociedade. Depois que eu melhorei significativamente o meu nível de sucesso e prosperidade, eu consigo ajudar muito mais. A quantidade de pessoas que eu ajudo hoje é muito maior do que quando eu ajudava quando eu estava na escassez, quando eu estava travado. Minha espiritualidade melhorou muito mais, porque agora, ao invés de ficar perdendo energia resolvendo problema financeiro, a minha energia foi em direção a questões de evolução. Questões de evolução, questões de autoconhecimento. Eu posso investir mais em curso, eu posso investir em conhecimento, eu faço doações maiores. A gente dá bastante quando a gente compra uma coisa nova, a coisa antiga a gente doa. Tudo melhorou no sentido de contribuição em relação ao nosso nível de prosperidade. E tudo melhorou no sentido de caminho de autoconhecimento e espiritualidade. Eu consigo pagar mais intervenções terapêuticas para mim, para Marina, sabe? Treinamentos.
consigo investir mais para nossa mensagem chegar para mais pessoas. Quanto mais próspero você se torna, mais você pode ajudar, mais espiritualizado você pode se tornar. O dinheiro é potência. Dinheiro é uma energia, uma potência espiritual. Se o dinheiro te corromper, você precisa agradecer a ele, porque ele mostrou quem você verdadeiramente é no momento. Foi algo da luz que aconteceu, porque você se conheceu e agora você tem condição de corrigir. Então é isso aí, Cláudia. Você vê, você experienciou na pele. Então você precisa. E como que é mudar suas crenças perante o dinheiro? Entenda o seguinte: crença é um sentimento. Crença é um sentimento, ok? Não é uma coisa só de ordem, sabe? Mental, intelectual. Crença é um sentimento, certo? Então você precisa pensar em dinheiro. Pensa no dinheiro. Pensa no dinheiro. Quando você pensa no dinheiro, o que é mudar suas crenças limitantes sobre dinheiro? Você precisa limpar, ressignificar os seus sentimentos negativos que você tem a respeito do dinheiro. Repetindo, o que é mudar uma crença limitante sobre dinheiro? É soltar, limpar, transmutar, ressignificar os seus sentimentos negativos que você tem a respeito do dinheiro. Aí, como identificar? Pensa no dinheiro. Pensa no dinheiro, fica com a sua mente focada nesse tema. Qual sentimento negativo vem? É aí que você precisa trabalhar. Área amorosa, a mesma coisa. Pensa em estar com alguém, pensa no relacionamento ideal que você busca. Qual sentimento negativo vem de forma espontânea? Aí que está a sua crença limitante. Crença é um sentimento negativo a respeito de uma coisa. Na maioria das vezes, com base nas suas experiências pessoais do passado, mal superadas, mal ressignificadas, ou com base na história ancestral, porque você herda crenças também. E nessa área financeira é uma das principais que a gente herda padrões aí da família nesse sentido. Quando você identificar qual é o seu sentimento negativo em relação ao dinheiro ou em relação ao trabalho, por exemplo, você pensa em trabalhar, aí você tem um sentimento de sempre é preguiça, sempre é zona de conforto, como é que você vai prosperar em relação a isso? Você precisa ressignificar o sentido do trabalho para você. Colocar uma nova crença sobre a importância do trabalho no seu caminho espiritual, de desenvolvimento, na vida das pessoas, né? Então, aí quando você identifica qual é o sentimento negativo que você tem a respeito de alguma coisa, aí que você pode usar essas afirmações que ele fala. E é importante você criar uma afirmação ou uma declaração que vai contrário a esse sentimento, que transmuta esse sentimento. Entendeu? Vou dar um exemplo. Vamos supor que você fica, o seu foco está na escassez. Você tem esse olhar com foco na falta. O
que você faz? Corrige a visão da forma como eu falei e olha para a abundância ao redor de você. Vai na natureza, olha para a abundância que existe na natureza. Olha para as graças que você já recebeu. Olha para tudo que você já tem, que outras pessoas não têm. Para ajudar, você pode focar, ver vídeos das crianças na África. Para você mudar seu referencial e ver o quanto você tem muita abundância e você não agradece e não enxerga. Olha a vida que seus ancestrais tinham e olha a vida que você tem agora, que muitas vezes era o sonho deles. Olha para isso, agradece, reconhece. Aí nesse momento que você reconfigurou essa visão e com base nisso mudou seu sentimento, aí você pode fazer uma afirmação como essa, ó. A riqueza está fluindo para mim de todas as direções. É a afirmação que ele coloca. A riqueza está fluindo para mim de todas as direções. E isso é uma verdade para todas as pessoas, sabia? O divino está sempre jorrando. O divino está sempre jorrando saúde, amor e prosperidade para todos nós 24 horas por dia. A questão é como você pôs barreiras em relação a isso. Essa é a questão. Como você pôs barreiras à saúde, ao amor, à paz ou à prosperidade, que são estados naturais da nossa centelha divina. Então você diz, a riqueza está fluindo para mim de todas as direções, de forma harmoniosa e abundante. Anotem essa frase. A riqueza está fluindo para mim de todas as direções de forma harmoniosa e abundante. Se por alguma razão você duvidar disso, pensa nesse princípio maior divino, que Deus é isso, e Deus está em todos os lugares. Então a abundância, a riqueza, o amor, a saúde também está em todos os lugares. A questão é a gente abrir a porta, com base nesses elementos que eu falei até agora. Certo? Aí uma outra questão que você precisa corrigir na sua visão e no seu sentimento. Senão você acaba amaldiçoando a sua realidade de prosperidade. Tá? Que é o quê? Invejar, criticar, amaldiçoar as pessoas ricas e as pessoas abundantes. Sempre se comparando de uma forma negativa ou tirando o crédito da pessoa de alguma maneira, desmerecendo de alguma maneira, falando, também deve ter passado a perna em alguém. Sabe, sempre praguejando. Ou falando, mas ela teve sorte, mas ela, sabe? Vai mudar totalmente o seu jogo quando todo mundo que você vê que tem o resultado que você ainda não está usufruindo, se você abençoar essa pessoa, se você parabenizar verdadeiramente, se você desejar que ela tenha mais. Porque o que acontece? A inveja, quando a pessoa sente inveja, e tudo bem se você sentir inconscientemente, porque a inveja vem da criança interna. Desde ali das comparações com o irmão, a inveja vem da criança interna, que precisa ser redirecionada. Tudo bem se você sentir espontaneamente, inconscientemente, mas traga esse sentimento para a consciência e ressignifique ele e dá um comando oposto. Tá? Então, quando você perceber, ou quando você vê pessoas que têm um resultado que você não tem, você foca no mérito.
Se a pessoa está vivendo isso, é porque algum crédito ela tem, algum karma positivo ela tem. Tá? Se ela estiver passando a perna em alguém para ter aquele resultado, não cabe a você julgar também e deixa isso com a justiça divina. A justiça divina, no tempo certo, ajusta tudo. Não é você que tem que ser o juiz, o justiceiro. Deixa a pessoa quieta na realidade dela, nas escolhas dela. Então, abençoe a prosperidade dos outros. Quando você abençoa a prosperidade dos outros, você já cria um link energético com você. Quando você inveja, a inveja, inconscientemente, a pessoa vibra desejando que a outra pessoa não tenha mais aquilo, para se igualar com o seu resultado. E quando você deseja que alguém não tenha, você também atrai isso para você. Essa energia que você emana querendo tirar a realidade da outra pessoa, volta para você e tira isso da sua realidade também. E quando você fica se comparando, o seu foco vai no quê? O seu foco vai na abundância do outro e na sua o quê? Na sua falta. Então você vibra na falta. Lembrem do seguinte: o outro pode ter uma coisa que você não tem, mas você tem algo que o outro não tem. Cada um tem, nós somos seres únicos, cada um tem a sua história, cada um tem as suas forças, cada um tem as suas fraquezas, cada um tem as suas abundâncias, cada um tem as suas limitações. E deu uma travada na internet aqui. A mente, ela tem o foco no problema, ela tem o foco na falta. Então a sua mente sempre vai focar automaticamente no que o outro tem e imediatamente o que você não tem. Faz esse aparelhamento, ó, olha para a realidade do outro, olha para a sua, e essa comparação, o que o outro tem e o que você não tem. Isso é uma artimanha do ego. É uma artimanha do ego que precisa se autoafirmar, se comparando com as outras pessoas. Então você precisa corrigir isso também. Abençoa os resultados das outras pessoas. Bata palma para os resultados das outras pessoas. Que, em questão de tempo, você estará naquela posição. Se você trabalhar com honestidade, aí honestidade é uma característica também importante para a prosperidade, porque você não pode sair vinculando o dinheiro que você está ganhando com energias negativas de prejudicar outras pessoas. Porque em algum momento essa energia negativa cobra um preço e você vai ter perdas, invariavelmente. Muitas pessoas que têm perdas são cargas kármicas, suas ou ancestrais. Purificação financeira de dinheiro que foi ganho com base em sofrimento alheio, muitas vezes. Certo? Aí um outro ponto também extremamente importante é quando você pensar no seu objetivo, financeiro ou de sucesso, você já ter essa clara imagem mental de qual é esse objetivo de sucesso e prosperidade, e você entregar com confiança, tanto para a mente subconsciente quanto para o divino, já com gratidão. Que o Joe Dispenza fala que a gratidão é o estágio final do recebimento. A gratidão é o estágio final do recebimento. Por isso que quando você recebe algo e não é grato, você nem recebeu aquilo verdadeiramente no seu coração e na sua realidade. E aquilo vai embora da sua vida. Tá?
Quando você é ingrato com as suas graças, ela vai embora, viu? Cuidado. Um exemplo bem claro disso, depois vocês pesquisem no YouTube lá. Pesquisa Lei da Atração, Jim Carrey. Talvez vocês já tenham visto lá que ele, quando ele estava começando no caminho dele, ele preencheu um cheque lá, um cheque para ele mesmo, com uma quantidade de dinheiro que ele seria agraciado nesse caminho como ator. Ele preencheu lá milhões de dólares lá, preencheu, assinou e já agradecia, com toda a imagem mental certinho dele conquistando o objetivo, e ele já agradecia e entregou e fez seu caminho. Só que ele agiu, vai ver o quanto que ele trabalhava, vai ver quantos filmes seguidos ele fez. É aí que entra aquela máxima, porque aí tem gente que nessa coisa de espiritualidade, mente subconsciente, que é magia. Que é magia, que é passe de mágica. Eu vou dar o comando para o universo e eu fico aqui no meu sofá assistindo, não vou trabalhar. E uma hora vai chegar a maleta de dinheiro e pronto. Não é assim que as coisas acontecem. Você precisa ter a crença de que o dinheiro cai do céu. É aí que é o segredo. Você precisa ter a crença que o dinheiro cai do céu, de que a providência divina pode te agraciar com muito dinheiro de repente, porém você não fica usando isso como bengala, se apoiando nisso. Lembra daquela máxima? Confie e acredite como se tudo dependesse de Deus, porém faça ação como se tudo dependesse só de você. Aí você combina o comportamento ideal com o nível interno ideal. Essa é a chave. Esse é o paradoxo que as pessoas não entendem. As pessoas entendem que soltar é esperar que, sem mérito nenhum, sem se transformar, sem agir, sem plantar, tudo no passe de mágica. Nós podemos dar saltos de consciência onde a coisa anda, a coisa se manifesta. Só que, junto a isso, tenha comportamentos ressonantes com aquilo que você está buscando. O comportamento é muito importante. E um outro ponto que ele fala aqui, é sobre trabalhar com propósito e alegria e dar propósito ao dinheiro. Isso é uma lei sistêmica também. Entendam o seguinte, o dinheiro, ele precisa de alvo. Para o dinheiro fluir em abundância na sua vida, ele precisa de alvos elevados. O dinheiro é a seiva do mundo material, é o sangue do mundo material. Da mesma forma que o sangue migra por uma região do nosso corpo, quando ali tem um propósito a ser cumprido com ele, vamos supor que eu fique exercitando o meu braço. Eu dou um propósito para o meu braço cumprir. O que vai acontecer? O sangue, ele vai se concentrar no meu braço para cumprir uma função importante. Da mesma maneira, quando o seu trabalho ou a sua vida, para que propósitos elevados, é aí que está, propósitos elevados em alinhamento com a vontade divina e naquilo que contribui para bens maiores, é aí que está. Porque existe uma lei sistêmica que diz o equilíbrio do todo em primeiro lugar. Então, para um trabalho ter força, para uma transição de carreira ter força,
o novo caminho, o novo foco, o novo propósito deve levar mais contribuição do que antes. E aí, quando tem um propósito que inclui você de contribuição, de agregar valor, de daquele dinheiro estar a serviço da vida, estar a serviço por algo maior, esse sangue financeiro é puxado para cumprir essa função. Entendeu? Agora, se é só coisa do ego, só para você torrar, sem propósito nenhum, tem menos força. Tem uma proteção por trás. Isso eu vivencio isso constantemente. Por exemplo, nós precisamos fazer a mudança de residência para cumprir um propósito perante a nossa família, porque a casa anterior ficou apertada, ficou limitada em relação ao nascimento do nosso filho. E aí a gente precisou investir em reforma, precisou fazer todo um processo de mudança, o enxoval e tudo. Teve propósitos perante ele, perante a nossa família, propósitos elevados. E nos meses que eu mais precisei de aporte, financeiro, foi quando fluiu mais trabalho. É aí que tá. Fluiu mais trabalho, fluiu também ajuda financeira da família, mas deu para ver nitidamente que para servir ao propósito financeiro, a necessidade daquele momento, as coisas fluíram, o sangue veio para cumprir aquela função. Aí eu fiz a minha parte. Trabalhei que nem não sei que palavra eu posso usar. Trabalhei da hora que eu acordava até a hora de ir dormir, para cumprir a demanda necessária que todo aquele fluxo estava me puxando. E foi nítido, porque foi mais de uma vez que isso aconteceu. E eu dei propósitos elevados para a necessidade financeira daquele dinheiro. Por exemplo, quando você verdadeiramente coloca no seu coração, vamos supor que você tem uma dívida, e você coloca no seu coração manifestar o dinheiro, pensando no benefício, no bem de cumprir o seu compromisso com a outra pessoa que você ficou devendo. Você age por amor, entendeu? Vai vir muito mais fácil o dinheiro do que se você só quer liberar a dívida pensando só em você. Porque o amor, podem parar para perceber, o amor é a energia que mais move, é o magnetismo do universo. Amor e alegria. Trabalha com amor e alegria verdadeiramente para você ver se a coisa não vai andar diferente. Em relação ao seu trabalho, em relação àquilo que você faz, ajusta a coisa para que você sinta mais amor no que você faz, para que você contribua com amor para as outras pessoas pelo que você faz, e para que a forma como você configura a sua realidade aí fique mais alegre, mais leve para você. E perceba como flui. Faz o teste. E dá propósitos elevados para o dinheiro. Propósitos elevados em relação ao quê? Em relação à sua segurança de vida, sua estrutura de vida, em relação à manifestação dos seus projetos e dos seus sonhos, e em relação à filantropia. São os três. Para que o dinheiro serve? Para essas três coisas. Segurança da família,
realização dos seus propósitos, dos seus sonhos e filantropia. O dinheiro serve para isso. Tá? E coloque esses propósitos elevados e entenda como que o seu comportamento precisa ficar alinhado com isso. Por exemplo, nesses meses que eu mais precisei de aporte financeiro, eu contribuí mais também. Eu me dediquei muito mais nas mídias sociais, eu dei muito mais conteúdo gratuito, eu fiz muito mais live, eu fiz projeto de curso gratuito, com mais contribuição nos lançamentos também dos cursos, no momento da venda do curso, eu dei mais bônus, mais benefício para as pessoas, ou seja, eu agreguei mais valor. E aí esse valor retorna. A consciência cósmica divina, ela não se deixa vencer em generosidade. E ela tem a lei kármica, ação-reação, ela é justa. Ela é justa. Adiciona aí no propósito, Teresa, sonhos. Porque no seu caminho você precisa, quando você põe esses propósitos elevados, precisa ser perante os outros, na contribuição do seu trabalho, dos seus produtos ou serviços que você entrega, e você também precisa colocar o seu porquê consigo mesmo. O seu porquê consigo mesmo. Então você precisa pôr ali as suas conquistas materiais que você busca, os lugares que você quer viajar, que vai nutrir seu coração, a renovação do guarda-roupa, precisa você estar incluído também. Não pode ser só no outro, tem que ser um equilibrado disso, certo? Porque senão você vai ficar ressentida com a sua prosperidade. Entendeu? Aí, quando o assunto é mente subconsciente, tem 2 pontos que são chaves. Lembra, a mente subconsciente ela está conectada com o emocional. Então tem 2 pontos que são chaves que você precisa resolver para você prosperar. O primeiro ponto é perdoar as pessoas que você precisa. Quem quer prosperar e ter sucesso de verdade, essa é uma etapa que não dá para pular. Não tem como pular. É como se fosse um preço que você vai precisar pagar para você poder prosperar. É um preço. Você vai precisar pagar esse preço, que é entregar como caridade, soltar como caridade a necessidade de vingança ou a necessidade da compensação daquilo que a pessoa fez. Você dá esse presente para a alma da pessoa. Então você agrega um baita valor para a alma da pessoa. Quando você solta a necessidade de compensação, de punição, de vingança. Você dá é uma caridade espiritual. Quando você é compassivo e misericordioso perante aqueles que erram com você. Aí você dá um karma, você acumula um karma positivo muito grande ao você liberar alguém de um karma negativo com você, tá? Que não quer dizer que ela não vai passar por algumas coisas diante do que ela fez. Ela já criou uma energia lá para ela. Só que ao você harmonizar a relação, você faz um plantio, uma caridade espiritual para a pessoa, um plantio positivo. Então você cria
um grande karma positivo, quando você verdadeiramente é misericordioso com as pessoas. Mas o ponto principal nem é esse. O ponto principal é a libertação da sua alma. É a libertação da sua alma das amarras com o passado. Quando você não perdoa, o seu corpo energético fica preso com o passado e com a pessoa. E ao fazer isso, a sua energia fica contra a prosperidade. Porque prosperidade é avançar em direção ao futuro, ao novo. A sua energia precisa estar desamarrada, precisa estar livre. E enquanto você fica com esse laço de mágoa, ressentimento, ódio, raiva com o passado, você tem um laço da sua energia com o passado. E aí você vai querer avançar e você não vai conseguir porque o ciclo anterior não foi fechado, liberado. Qual que é a lei? Um ciclo novo só tem força quando o ciclo anterior foi finalizado, tem seus pontos finais. Entendeu? Então, invariavelmente, em alguma etapa da sua construção, do seu sucesso e prosperidade, você vai precisar soltar, tá? Entenda o seguinte, o perdão, quem perdoa ou não, é o divino. Nós não temos esse poder de perdoar, na verdade. Porque você não sabe qual é o karma que você tem com a pessoa. Você não sabe, em outras histórias aí encarnatórias, o que você fez para ela. Essa contabilidade, quem ajusta é o divino. Então você precisa já ter essa consciência, né? Não existe nada que é imperdoável quando você realmente tem todas as informações que estão por trás daquilo que aconteceu. Põe isso no seu coração, tá? Põe isso no seu coração. Até porque você também não está conseguindo enxergar muitas vezes o propósito luminoso do porquê que você precisou experienciar essa situação negativa onde essa pessoa foi a executora. E às vezes lá no futuro você vai ter uma força, uma consciência, você vai dar um salto graças a essa experiência negativa que você teve com essa pessoa. E quando você expandir a sua consciência nesse sentido, lá no fundo e no momento certo você passará a ser grata a essa pessoa. Você passará a sentir gratidão pelo opositor, pelo agressor. Porque existe uma pérola de luz escondida por trás disso que você vivenciou com essa pessoa. É que você não conseguiu ainda abstrair qual que é. Às vezes é liberação kármica. E você precisou que essa pessoa cumprisse essa função para você libertar sua alma de uma dívida. E aí? E para você conseguir libertar sua alma dessa dívida, você vai precisar aceitar essa experiência e liberar essa experiência. A questão é liberação, igual a Paula falou. É liberar a necessidade de compensação, liberar a pessoa da dívida, liberar a vingança, liberar as emoções negativas, ressignificar, sair da identidade de vítima e focar na força que você e consciência e sabedoria que você pode extrair da situação e ficar com isso e usar isso ao seu favor no futuro. Aí você prospera. Entendeu? Aí você prospera. Então tem esse ponto do perdão, entre aspas. Tem esse ponto do perdão e o outro ponto que é a resolução
dos programas de autossabotagem. Resolução dos programas de autossabotagem. Eu falei isso ontem no nosso programa de emagrecimento, tá? Que, aliás, quem precisa emagrecer, entra lá no link do perfil e entra no programa de emagrecimento, que os encontros ao vivo estão sendo top. É baratinho esse programa nosso. O que você precisa entender? A autossabotagem, ela tem a ver com principalmente dois sentimentos internos, que é não quero. No fundo, por algum motivo, a pessoa não quer. Um pedaço dela não quer aquilo. Principalmente por algum benefício secundário que ela está tendo com a situação estar do jeito que está. Por exemplo, tem pessoas que não prosperam porque, no fundo, elas não querem trabalhar mais. E ela sabe que, por exemplo, terapeutas querem prosperar. Só que aí ela vê que ela vai precisar começar muitas vezes a atender 2 pessoas, 3 por dia, 4 por dia. Aí aquela demanda energética, o tempo dela para outras coisas diminui. No inconsciente ela já sabe disso, já sente isso. E ela não quer trabalhar mais, ela não quer ter esse custo de energia diariamente. Lidar com as pessoas, com os problemas das pessoas. E esse lado dela que não quer pagar o preço do resultado que ela busca, sabota. Porque tudo tem um preço. Para sustentar emagrecimento, tem um preço do autocontrole, da privação de algumas coisas. Para ter sucesso, tem o preço do trabalho. É mais demanda. Vocês não têm noção da demanda que eu tenho de coisa para resolver. De todos os cursos, de todas as mídias sociais, de todos os pacientes. Só que eu escolhi pagar esse preço. E você? Qual preço você não está escolhendo pagar em relação ao caminho que você quer? Tem um preço. Você quer o tempo inteiro, você não abre mão do prazer ali de determinados alimentos? Paciência. Paga o preço. Da hora que você subir na balança e não está o resultado que você quer. Tem um lado seu que não quer abrir mão desse prazer. Ok. Então, tem um lado, na autossabotagem, tem um lado da pessoa que não quer abrir mão de algo para conquistar o resultado que quer. Não quer abrir mão da preguiça no sentido da prosperidade. Não quer abrir mão da segurança de não se expor, então aí não se expõe nas mídias sociais, a segurança é mais importante do que a prosperidade, então paciência. Não quer, aí além do não quer, o outro ponto é não posso, que aí entra aqui a lealdade ancestral, por exemplo. Não posso ter um resultado de prosperidade e sucesso diferente da minha família. Diferente dos meus amigos, senão eu vou desonrar eles, senão vão ter inveja de mim, senão vão achar que eu sou arrogante, senão eu posso perder a conexão com eles e por aí vai, não posso. Ou quando a pessoa correlaciona medos, receios em relação ao resultado positivo dela. Aí o que acontece? Não posso conquistar esse resultado, senão vai acontecer isso de negativo. Então a autossabotagem ela é guiada por esses dois sentimentos, principalmente. Não quero em algum lado meu e não posso em algum outro lado. Por exemplo, não posso ser feliz, não mereço, não posso ter esse resultado porque eu não mereço ser feliz por causa dessa culpa que eu tenho que pagar, eu tenho que espiar. Aí a pessoa está naquele mecanismo de autopunição por meio da falta de prosperidade. Por exemplo, por meio
de criar infelicidade para si, para ver se compensa o seu, né, suas culpas ou a culpa da família, que às vezes ela está carregando. Então a autossabotagem, você precisa sempre, em relação ao seu objetivo, gerenciar esses sentimentos. Um lado seu que não quer, abrir mão de benefícios secundários do resultado que você está atual. Porque se você já tivesse tomado a decisão verdadeiramente de mudar isso, você não tem noção como você entra em ação massiva para criar o resultado oposto. Tem um lado que não quer, tá? Tome essa consciência. Tá? E essa questão do não posso. Por que você não pode? Está desonrando alguém? Você acredita que está desonrando alguém? Tá com pertencimento a quem? Ao marido? Às vezes é o marido. Ah, eu não posso emagrecer. Eu não posso emagrecer porque senão meu marido vai ficar incomodado, vai ter ciúmes, vai dar problema com ele. Ah, eu não posso ter prosperidade e criar mais prosperidade porque senão também meu marido vai ficar inseguro, que eu vou ter mais poder, vou aparecer mais, então eu não posso. Por causa da minha relação eu não posso. Perceberam que o não posso e o não quero atua 100%? Então, para finalizar essa live, eu quis deixar essa reflexão para vocês, e não só a reflexão, que você analise você diariamente o tempo todo em relação a esses sentimentos. Se você corrigir esse não quero e esse não posso, que está ali atuando dentro de você, a coisa vai com muito mais força. Tá? E um outro, para finalizar, um exercício que ele passa, que é interessante, antes de dormir, você ficar antes de dormir repetindo a palavra riqueza durante 5 minutos. Ele coloca, você está ali naquele limbo, você vai falando riqueza, 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 prosperidade, sucesso, essas palavras durante 5 minutos antes de dormir. Só isso. Uma forma de você implantar na sua mente subconsciente ideias de abundância e vibrar nesse sentido e escolher isso e superar os não queros e superar os não possos. Tudo isso atua num nível subjacente. Então, durante 5 minutos antes de dormir, fica repetindo essas palavras. Se a sua questão é saúde, você repete saúde. Se a sua questão é amor, você repete amor. Impregna o seu subconsciente com a qualidade energética das suas palavras, dessas palavras. E aí é lógico, se você tiver imagens bem nítidas que representam isso na sua vida, você coloca as imagens também na sua mente. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa live de hoje sobre prosperidade. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.